Meu nome é Ronaldo Pereira, você está na Play Industrial e hoje a gente vai falar de uma formação muito polêmica, né? Uma formação que muitas vezes causa uma certa polêmica aí no mercado, que é o tecnólogo. Afinal, o que é o tecnólogo? Por que essa formação causa até hoje, até os dias de hoje, uma certa polêmica exclusivamente no Brasil, né? A gente não vê essa polêmica aí fora do nosso país. Não com tanta ênfase que é dada aqui. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Quem é o tecnólogo? Da onde veio? Quem inventou o tecnólogo? Né? E o que é esse profissional? Ele veio para quê? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o tecnólogo é o seguinte: algumas pessoas dizem que o tecnólogo é um técnico de nível superior. Não é nada disso. Nível técnico é nível técnico, nível superior é nível superior. Não confundam o técnico com o tecnólogo, né? O técnico é um profissional de ensino médio, é um profissional que vai estudar aí de 1 ano e meio a 2 anos para adquirir uma gama de conhecimentos técnicos, vai atuar como técnico, não é nível superior. Já o tecnólogo é um profissional de nível superior, é uma graduação. Você pode fazer um curso de tecnólogo e mais para frente se tornar um mestre, fazer um mestrado, um doutorado ou até emendar com uma outra graduação. Muitos fazem aí engenharia, por exemplo, né? Terminam o seu tecnólogo e já emendam com uma engenharia. E uma diferença importante entre o tecnólogo e o engenheiro é a seguinte: o engenheiro é um profissional que vai estudar lá os seus 5 ou 6 anos de engenharia. Ele vai ter uma visão abrangente sobre a engenharia que ele está estudando. Já o tecnólogo é um profissional específico. Ele vai se dedicar a um ramo da área de atuação que ele escolheu. Vou colocar aqui um exemplo, né? A pessoa faz lá um curso de engenharia de materiais. Então ele vai estudar lá 5 anos, né? Para aprender tudo sobre engenharia de materiais. Ele vai adquirir uma série de conhecimentos e ele vai se tornar um engenheiro, né, que vai ter uma visão ampla do mercado de materiais como um todo. Já um tecnólogo que vai se embrenhar na mesma área, ele vai fazer lá o seu tecnólogo em polímeros, por exemplo, ou em plásticos, né, dependendo do nome do curso. Ele vai ser um especialista naquele tipo de material, mas não vai conhecer nada de outros tipos nesse curso que ele vai fazer. Então perceba a diferença. Enquanto o engenheiro de materiais vai ter uma visão ampla, abrangente sobre diversos tipos de materiais, mas não vai se especializar em nenhum na sua graduação. Ele vai ter uma visão ampla e, entre aspas, rasa. Né? Se ele quiser se especializar, ele faz uma pós-graduação, uma especialização. Né? O tecnólogo não. Ele vai fazer lá um tecnólogo em polímeros, ele vai se especializar em polímeros. Ele vai ficar lá 3 anos estudando só polímeros. Ele vai ter um conhecimento muito maior de polímeros do que um engenheiro de materiais. Porém, ele vai ser limitado. Ele vai só conhecer polímeros e o resto ele não vai conhecer. Você está entendendo? Essa é a diferença básica, grosso modo, claro, entre um engenheiro e um tecnólogo. Né? Então o engenheiro tem uma visão ampla, o tecnólogo tem uma visão específica, ele é um especialista. Essa basicamente é a diferença, mas ambos são cursos de graduação. Ambos, quando terminarem a sua graduação, podem fazer um mestrado, podem fazer uma pós-graduação, um MBA, um doutorado, enfim. O tecnólogo é sim um curso superior, uma graduação, e não tem nada a ver com um curso técnico. É só o nome que é um pouco parecido. Por isso que algumas pessoas, em sua ignorância, acabam confundindo e utilizam essa frase: é um técnico de nível superior. Não existe técnico de nível superior. Ou é técnico ou é superior. São coisas distintas, tá ok? Mas a pergunta que não quer calar: da onde surgiu o tecnólogo? Quem inventou essa modalidade de ensino? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Vamos voltar lá para 1940. Né? O que aconteceu em 1940 na Europa? A gente estava na Segunda Guerra Mundial. Se vocês não se lembram, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha foi um dos países que saíram perdendo. E aí surgiu a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha aparece de novo lá, querendo uma revanche, querendo uma vingança, e ela foi destruída. Né? No final da guerra a Alemanha foi devastada, o nazismo alemão saiu perdedor, e houve aquela divisão, né? O lado oriental ficou sob influência russa, né? Soviética, da antiga União Soviética. O lado ocidental ficou sob a influência americana.
Mas aconteceu uma coisa interessante que vale a pena tratar aqui. Os alemães reconheceram que estavam errados, reconheceram a derrota. Uma guerra não acaba assim do nada, né? Eles tinham que pagar monetariamente uma multa para os países, né, vencedores, porque uma guerra custa dinheiro, custa vidas, né? Vidas foram perdidas, né? Equipamentos foram danificados, então a Alemanha teve que pagar monetariamente essa guerra. Então os alemães se reuniram, né? Vamos fazer aqui uma revisão, mas basicamente, resumindo de forma bem grosseira, porque eu sou de exatas, não sou de humanas, não sou especialista no assunto, mas basicamente eles se reuniram e falaram: a gente tem que se reestruturar, precisamos voltar a crescer, precisamos voltar a prosperar e pagar essa dívida, né? Como é que a gente faz? Como que você faz se você tem um país destruído, prédios destruídos, máquinas destruídas, indústrias destruídas, né? Você tem que reconstruir. E quem é o profissional que constrói? Quem é o profissional responsável por criar, por engenhar, né? Por construir? É o engenheiro, né? Então, os alemães chegaram à seguinte conclusão: precisamos de engenheiros para reconstruir o país. Engenheiros civis, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, para reconstruir as nossas fábricas, para reconstruir as nossas casas, nossos edifícios. Mas tem um porém. Cadê os engenheiros? A maioria morreu na guerra, né? A Alemanha colocou muitas pessoas na guerra, essas pessoas morreram. Você tinha um déficit de engenheiros, né? Um déficit de pessoas, né? E isso gerou um problema, porque eles tinham que formar novos engenheiros, e isso demandava tempo e dinheiro, principalmente tempo. Poxa vida, leva 5 anos para formar um engenheiro, e ele vai sair da universidade cru, ainda vai ter que pegar experiência, até ele começar a reconstruir o país. Nós não temos tempo para isso, nós precisamos ser rápidos, ágeis, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos pensar fora da caixa. O que a gente faz para reconstruir o país mais rápido? O que a gente pode fazer? Eles pensaram, fizeram lá o brainstorming deles e chegaram à seguinte conclusão: e se, em vez da gente fazer com que as pessoas se formem em engenharia no tempo padrão, no tempo tradicional, a gente criar uma nova modalidade de engenharia, uma engenharia mais curta, de forma que as pessoas vão aprender só aquilo que vão usar? Não é disso que a maioria das pessoas reclamam? Poxa, eu fico na escola, eu fico na faculdade, estudando um monte de coisa que eu nunca vou usar. Os alemães pensaram nisso também lá na década de 40, a respeito dessa situação. Quer dizer, o cara vai ficar na faculdade, a pessoa vai ficar na faculdade estudando um monte de coisa que nunca vai usar, e a gente tem pressa, a gente precisa reconstruir o país, né? Por que a gente não faz um curso em que a pessoa só vai usar, só vai aprender aquilo que a gente precisa no momento, né? E aí a gente faz um curso mais curto, a pessoa se forma, dá tempo dela pegar a experiência e já começar a reconstruir o país. E aí alguém falou: poxa vida, boa ideia. E nesse tempo curto que ela vai ficar, a gente foca só naquilo que o mercado precisa atualmente. O que a gente precisa hoje? Fizeram o levantamento do que precisava e criaram cursos, né, que além de serem mais curtos, eles eram direcionados, especializados naquilo que a Alemanha precisava. Surgia aí o engenheiro de aplicação. Essa nova modalidade de engenharia fez surgir aí engenheiros mais rápidos no mercado. Eles se formavam em 3 anos, 3, 4 anos, e saíam de lá especialistas naquele tema que era preciso naquele momento. Já saíam empregados, porque a Alemanha tinha pressa e tinha vagas, né? Muita gente morreu, então para tirar esse déficit precisavam de novos profissionais. Então esses profissionais saíam da universidade com emprego garantido e já trabalhavam naquilo que estudaram. Eles estudaram exatamente o que o mercado precisava, uma coisa bem focada. E a Alemanha começou a se reconstruir. Passaram-se 5 anos, a Alemanha se reconstruiu de um jeito tão excepcional que os vizinhos começaram a olhar. Falaram: poxa vida, o que está acontecendo lá com a Alemanha? Eles estavam até pouco tempo atrás aí falidos, eles estavam totalmente arruinados. Como é que eles já estão crescendo desse jeito? E começaram a olhar para entender o que estava acontecendo. Não demorou muito para que os franceses copiassem aquilo que os alemães estavam fazendo. E começaram a aplicar também a engenharia de aplicação. Cursos
curtos, voltados para o mercado, em que o engenheiro se formava aí na média de 3 anos. Aí a Inglaterra copiou, enfim, toda a Europa passou a aplicar esse modelo, né? E aplicam até hoje. Eles chamam isso de Tratado de Bolonha, inclusive. É o Tratado de Bolonha. Engenharia na Europa são 3 anos, não são 5 anos como aqui no Brasil. Então as pessoas estudam 3 anos e já saem como engenheiros. Somos engenheiros de aplicação. Não demorou muito para a Alemanha se tornar uma referência mundial em engenharia. E o são até hoje, né? Hoje a Alemanha é referência mundial em engenharia. A gente vai colocar alguns links aí embaixo, né, como referência do que está sendo dito aqui. Mas hoje, quando se fala em engenharia, a referência mundial é a Alemanha. A Alemanha é líder mundial em patentes na Europa, é líder mundial em patentes automotivas. E hoje é o terceiro maior criador de patentes no mundo. Já foi o maior, hoje é o terceiro, porque veio a China e o Japão e ocuparam o primeiro e segundo lugar. Curiosamente, o Japão e a China começaram a aplicar também essa nova modalidade de ensino, que seria o engenheiro de aplicação. E fez tanto sucesso que começou a se espalhar pelo mundo. Nos Estados Unidos, logo eles começaram a aplicar também a engenharia de aplicação. Eles criaram uma universidade que você com certeza já ouviu falar, o MIT, Massachusetts Institute of Technology, uma das maiores universidades do mundo, mais respeitadas aí do mundo. E lá eles formam os engenheiros de aplicação. É a graduação rápida, curta e objetiva, focada no mercado. É claro que a novidade, o sucesso, não poderia passar sem antes chegar no Brasil. E chegou ao nosso solo tupiniquim. Na década de 60, o Brasil começou a adotar esse modelo de engenharia também. Mas aqui recebeu outro nome, engenheiro operacional. Então já na década de 60 o Brasil começou a atuar nesse novo ramo, vendo o sucesso dos Estados Unidos, que já era uma potência, vendo o sucesso da Alemanha principalmente, e de outros países que começaram a adotar a novidade, né? Ora, você forma um profissional que vai atender exatamente o que o mercado quer, então provavelmente ele vai ter um emprego garantido, porque ele está focado naquilo que o mercado precisa naquele momento. É uma graduação rápida e com muita qualidade. Você vê aí, como eu disse, né, a Europa toda passou a adotar esse modelo pelo Tratado de Bolonha. Até hoje na Alemanha a maioria dos cursos de engenharia são esse modelo. É muito difícil alguém fazer uma engenharia tradicional na Alemanha e eles são referências mundiais, né? E quando chegou no solo brasileiro eles começaram a aplicar engenharia operacional, recebeu esse nome aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil aconteceu o seguinte, existe uma coisa aqui chamada corporativismo. O que é o corporativismo, né? Alguns grupos começaram a notar essa nova modalidade e ficaram chateados. Poxa vida, nós estudamos engenharia por 5 anos, se lascamos de fazer cálculos, e de repente vem um cara e se forma em 3 anos e tem o mesmo título que eu não aceito isso. Vamos acabar com essa palhaçada aqui no Brasil, não aceitamos isso. E houve um lobby muito forte, né, uma pressão muito forte para que esse curso fosse abolido do Brasil. E infelizmente isso aconteceu, né? O curso foi abolido do Brasil, não foi levado adiante e só quase uma década depois ele voltou, porque a novidade veio para ficar, né? Foi adotada no mundo todo e o Brasil, por mais que não queresse, por mais que houvesse uma pressão muito forte por parte daqueles que se sentiam incomodados com isso, ela veio para ficar. Mas o corporativismo foi tão forte que aqui no Brasil, no final das contas, o pessoal falou, tá bom, quer entrar, entra. Quer colocar cursos de curta duração? Coloquem, mas não pode ter o nome de engenharia. Inventem outro nome que não tenha a palavra engenharia. Por mais que no mundo todo esse profissional seja chamado de engenheiro, aqui no Brasil deram o nome de tecnólogo. Sim, meu amigo, isso mesmo, você que estudou 3 anos, fez seu curso de tecnólogo, se você nascesse na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, você seria chamado de engenheiro. Você seria chamado de engenheiro em qualquer lugar do mundo, menos no Brasil. Aqui não pode, porque o corporativismo é muito forte. Talvez não seja à toa que o Brasil nem apareça na lista dos maiores entregadores de patentes do mundo, né? Você vê Alemanha, você vê China, Japão, Estados Unidos, mas o Brasil infelizmente não aparece. Talvez por conta dessa questão mais voltada ao ego, o Brasil acaba ficando muitas vezes de fora daquilo que veio para ficar. Mas infelizmente é assim,
hoje não tem muito o que fazer, mas essa é a origem do tecnólogo, foi assim que nasceu o curso de tecnólogo. E talvez por causa desse nome, tecnólogo, muitas pessoas confundam com o técnico, que é uma outra modalidade de ensino que não tem nada a ver com o nível superior, é uma modalidade para quem está no ensino médio ou para quem concluiu já o ensino médio, né? Mas são profissionais distintos, mas no Brasil eles têm nomes parecidos, técnico e tecnólogo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tecnólogo é um profissional de nível superior, como eu já disse, é uma graduação que te dá direito a fazer um mestrado, um doutorado, e somente no Brasil recebe esse nome, né? Como eu disse para vocês, na Europa, né, eu trabalhei na Bosch, que é uma empresa alemã, e tinha muitos profissionais oriundos da Alemanha lá, que eram formados como engenheiros, né, com uns nomes muito esquisitos, não porque o nome está em alemão, mas traduzindo, eram nomes muito parecidos com os cursos que são oferecidos hoje pela instituição FATEC. Né? Aqui a FATEC no estado de São Paulo tem cursos de tecnólogo, né? A faculdade de tecnologia, que tem uns nomes muito esquisitos, porque eles dão ênfase a alguma coisa. Você não tem uma visão ampla, você tem uma visão especialista, né? E na Alemanha a mesma coisa, né? É aquele engenheiro ambiental com ênfase em saneamento. São coisas nomes bem assim, com algum foco, né? Então, os engenheiros que eu conheci alemães eram engenheiros formados em 3 ou 4 anos, né? Então, basicamente, dá para fazer essa correlação com o tecnólogo no Brasil. Conheci também engenheiros de Portugal que trabalhavam lá na Bosch, que me falaram sobre esse Tratado de Bolonha. Se você pesquisar na internet, você vai ver que curioso. É um tratado que diz, você faz engenharia em 3 anos, e se você completar mais 2 anos, você recebe o título de mestre, um mestrado. Olha que interessante, é uma outra visão do nível superior que tem lá na Europa, né? Em Portugal, na Espanha, na França, enfim, tem alguns países, né, muitos países da Europa que aderiram a esse Tratado de Bolonha, né, em que você se forma como engenheiro em 3 anos. Então é basicamente a mesma coisa que o tecnólogo aqui do Brasil. É muito curioso. Então essa é a diferença. Se você é tecnólogo, conheça a sua história, né? Eu conheço pessoas que fizeram curso de tecnólogo e que acreditam que são técnicos de nível superior e não são. É nível superior, não existe técnico de nível superior. Ou é técnico ou é superior. O tecnólogo é nível superior. Ok? Então coloque isso na sua cabeça. Você só é chamado de tecnólogo por uma questão corporativista específica do Brasil. Não existe em nenhum outro lugar do mundo esse título, né? Em qualquer outro país é engenheiro de aplicação. E no Brasil já foi num passado não muito distante aí, ou muito distante, dependendo da cidade, já foi o engenheiro operacional. Bom, esse foi o vídeo de hoje sobre o tecnólogo. Se você gostou, comenta aí se você concorda ou não, deixa aí a sua opinião, compartilha com seus amigos e siga a Play Industrial para adquirir mais conhecimentos desse tipo.